Não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai. É o que nos diz Jesus nesta primeira leitura da Santa Missa de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu início, quando Jesus está justamente para voltar para o Pai. Mistério da fé, que hoje celebramos a ascensão do Senhor. Cristo que volta para o Pai, mas voltando para o Pai, reafirma a promessa da vinda do Espírito Santo. Ficai, esperai a realização da promessa do Pai. A promessa do Pai era de enviar o seu Filho como Salvador, como Messias, como aquele que viria libertar a humanidade. Mas a promessa do Pai também era de enviar o seu Espírito Santo sobre todos aqueles a quem ele tinha adotado como filhos e filhas. Lembremos aquela passagem de Moisés, quando alguns homens que não estavam no acampamento, de repente eles se põem a profetizar, e então Moisés vai dizer: quem dera que todos tivessem o Espírito do Senhor. E então o Senhor vai prometer enviar, derramar o seu Espírito sobre todos. É acerca desta promessa, a promessa do envio do Espírito Santo, que Jesus reafirma para os seus discípulos quando está para voltar para o Pai. E ao longo de toda esta semana, na liturgia da palavra, nós vamos encontrar Jesus fazendo referência à vinda do Espírito Santo. Ele vai dizer, inclusive, para os seus discípulos: vocês estão tristes porque eu vou partir, mas é melhor para vocês que eu parta, pois ao partir eu enviarei do Pai o Espírito Santo para vocês. Cristo tinha concluído a sua missão, entregando-se na cruz, morrendo para nos salvar e ressuscitando na manhã do domingo de Páscoa. Agora a missão era entregue, era confiada ao Espírito Santo, para que ele relembrasse aos discípulos e a toda a igreja as palavras de Jesus. É evidente, irmãos e irmãs, que Jesus, voltando para o Pai, não se afasta de nós, porque ele agora está na sua condição de glorioso, ele agora está na sua condição de ressuscitado, está, portanto, em todo tempo, em todo lugar. Basta apenas que seja invocado, como ele mesmo vai dizer: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu aí estarei. Irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar aquilo que acontecerá com todos e cada um de nós: o retorno para o Pai, a volta para Deus. Pois assim como Jesus, do Pai saímos e para o Pai voltaremos. Tem até aquela canção que era do Divino Pai Eterno: somos povo de Deus caminhando para a luz da Trindade sem véu. Como é que canta, hein? Que vocês sabem, não? Quem assiste aí o Pai Eterno? Vocês assistem tudinho, né? Mas vocês não querem cantar. Mas essa canção, ela vai dizer: somos um povo de Deus que vai caminhando para o encontro com o Pai. Temos também outra canção que fala entre nós: somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Aqui reunidos nós participamos
desta igreja santa que pro céu vai caminhando, desta igreja santa que para o céu vai caminhando. Somos um povo que alegre vai, marchando dia a dia ao encontro do Pai. Estamos indo ao encontro do Pai, ao encontro da nossa cabeça que é Cristo. Hoje São Paulo, na segunda leitura, fala que Deus colocou tudo sob o poder de Jesus Cristo e fez dele, que está acima de todos, a cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo, nós somos a igreja, e onde está a igreja, que é o corpo, deve estar também a cabeça, e onde está a cabeça, deve estar também o corpo. Se Cristo é nossa cabeça, se nós somos a igreja, temos então que estar onde está Cristo, e onde nós estamos, está o Senhor como a nossa cabeça. Assim, irmãos e irmãs, celebrar a ascensão do Senhor é celebrar aquilo que acontecerá com cada um de nós, se perseverarmos na caminhada de fé, se perseverarmos com o Senhor, conforme Ele mesmo diz no seu Evangelho: quem perseverar até o fim, este será salvo. É preciso perseverar e perseverar até o fim. Irmãos e irmãs, Cristo fala acerca da promessa do Pai. Jesus é a promessa do Pai realizada. Jesus é a promessa do Pai cumprida. Mas temos ainda uma outra parte desta promessa, que é justamente a vinda do Espírito Santo. Com Jesus se encarnando, parte da promessa se realiza, a outra parte acontecerá com a vinda do Espírito Santo, mistério de Pentecostes, que iremos celebrar na próxima semana, no próximo domingo, celebrando a vinda do Espírito Santo, o envio do Espírito Santo, o cumprimento completo da promessa do Pai. O Pai que envia o seu Filho para nos salvar, o Pai que envia o seu Espírito para nos santificar, para sermos seus filhos santos, como o próprio Jesus vai pedir no Evangelho: sede santos, porque o vosso Pai é santo. Sede misericordiosos, porque o vosso Pai é misericordioso. Como haveremos de ser santo? Como haveremos de ser misericordiosos? Como haveremos de ser perfeito, senão sob a ação do Espírito Santo? Apenas e somente sob a ação do Espírito Santo é que seremos capazes de cumprir a palavra de Jesus. Jesus é a promessa do Pai realizada. O Espírito Santo é a promessa do Pai também realizada. Hoje, irmãos e irmãs, celebramos também o Dia das Mães. Que ser mãe, o dom da maternidade, na Sagrada Escritura também foi fruto de promessa. Lembremos a pessoa de Sara, esposa de Abraão, mulher estéril, a exemplo de Isabel no Novo Testamento. Isabel, que também era estéril, e que Deus envia o seu anjo para visitar Abraão e Sara, para visitar a Zacarias, esposo de Isabel, para dizer que Deus iria fazer gerar a vida no ventre daquelas mulheres estéreis. Sara com os seus 90 anos, Isabel também uma mulher idosa, mas Deus revela o seu poder, fazendo com que estas duas mulheres tornem-se grávidas, gerem um fruto no seu ventre, trazendo a alegria para aquelas mulheres, dizendo assim para todas aquelas que recebem o dom da maternidade,
que este filho é também fruto de promessa de Deus, é também fruto de bênção de Deus, é também fruto da misericórdia de Deus, é também fruto do olhar de Deus, porque Deus viu que você tinha capacidade de gerar esse fruto no seu ventre, porque Deus viu que você tinha condições de assumir esta missão, a missão da maternidade, a vocação para ser mãe. E evidentemente, irmãos e irmãs, aqui nós não podemos esquecer aquela que é exemplo de mãe, a Virgem Maria. Ela que também recebe a visita do anjo, ela que gera também no seu ventre um fruto da promessa de Deus: o Espírito Santo virá sobre ti, o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. Por isso, o filho que vai nascer de ti será chamado Santo Filho de Deus. A promessa de Deus começa a se cumprir com o sim de Maria. Eis aqui a serva do Senhor. A promessa de Deus também se cumpre quando cada mulher, com alegria, acolhe o dom da vida que Deus lhe confia. Acolhe o dom de uma criatura para que esta pessoa, esta mulher, possa assumir esta responsabilidade, esta missão, esta vocação de ser mãe, de educar, de ser modelo, de ser uma bênção para o seu filho ou a sua filha. Porque se o filho, se a filha é uma bênção para toda e qualquer mãe, de igual modo, a mãe deve ser uma bênção para a vida do filho, para a vida da filha. Por isso a missão de vocês, mãe, sempre de abençoar. Esteja o filho perto, esteja o filho longe. A exemplo daquilo que faz a minha, que está lá em Guarabira, a cada dia me abençoando, mesmo que muitas vezes eu nem me lembre durante o dia dela. Você, mãe, tem a missão de ser uma bênção na vida dos seus filhos. Você apenas invoca, é Deus quem abençoa, mas abençoa através de sua palavra, abençoa através do seu pedido, abençoa através de sua intercessão. Seja uma mãe que se torna uma vida, uma bênção na vida dos seus filhos. Se eles estão distantes, se eles estão perto, se são filhos rebeldes, se são filhos obedientes, você é mãe, recebeu de Deus essa missão, recebeu de Deus essa vocação de assumir aquela pessoa como seu filho e sua filha, e de se tornar assim uma bênção para ele e para ela. E como diz, inclusive, minha mãe lá em Guarabira, a grande filósofa contemporânea, a senhora minha mãe, uma mãe é para 100 filhos, e 100 filhos não é para uma mãe, porque o coração de mãe a todos ama, a todos acolhe. Evidentemente que nós, às vezes, como filho, muitas vezes dizemos, gosta mais de fulano, gosta mais de cicrano, né? Normalmente o caçulinha, né, é quem recebe essa atenção, né? Os outros mais velhos, só defende ele, só defende ela, porque é o mais novo, né? Então assim, cada mãe tem um coração grandioso, no qual cabem todos os seus filhos, não apenas aqueles gerados no seu ventre, mas aqueles gerados também no seu coração, aqueles que foram adotados e que se tornaram também carne da carne de suas mães. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, se o sacramento diz, os dois serão uma só carne, quando um se casa com o outro, quem dirá uma mãe, um pai, quando assume também uma pessoa como filho, como filha, aquele seu compromisso, aquele seu amor, faz com que aquela pessoa que não foi nascida do seu corpo, se torne parte também do seu corpo, se torne parte também do seu coração, porque ela ama aquela pessoa, mesmo sem ter nascido do seu ventre, ama com um coração de mãe. Coração de mãe não é diferente para aquele que nasceu do seu ventre, ou para aquele que nasceu do ventre de outra pessoa, é sempre coração de mãe, e como coração de mãe é capaz de amar.
Rezemos então, irmãos e irmãs, para que todas as mães, especialmente aquelas que estão nessa celebração, aquelas que nos acompanham por meio desta transmissão, possam ser verdadeiramente uma bênção na vida do seu filho, na vida de sua filha, e que cada filho possa ser também um sinal da bênção de Deus para cada mãe, um símbolo de alegria, que traga alegria para aquela mãe, que dê orgulho àquela mãe, aquele fruto do seu ventre, aquele fruto do seu coração. E rezemos pedindo que Maria, a mãe e modelo de mãe, possa ensinar a todas as mães a como ser uma bênção na vida dos seus filhos, a exemplo do que ela foi, uma bênção e uma presença marcante na vida do seu filho Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meditemos então, irmãos e irmãs, nesta palavra que diz Jesus na primeira leitura de hoje: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, a promessa do envio do Espírito Santo.